Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado de hoje é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo e por ter sido meu professor, vou chamá-lo de você, Torquato. Sem dúvida. Como é que você vê o momento político hoje no Brasil? Gamberini, situação muito complicada, porque nós nunca tivemos na contemporaneidade um conjunto de crises, como nós estamos vendo agora. Primeiro, a crise econômica, que começa a afetar o bolso de cidadãos, o bolso das margens, com inflação chegando a 8%, 9%. Desemprego, né? Desemprego na área de construção civil, na área automobilística, enfim, em alguns setores, na área de serviços. Pois a crise política, que tende a ser acirrada na esteira dos depoimentos das delações premiadas que continuarão na Operação Lava Jato. A crise hídrica, que não está resolvida, apesar de chuvinha aqui, chuvinha lá, que não está resolvida, poderá criar problemas no segundo semestre na área energética. Então, a crise energética. A crise de gestão. Nós sabemos que a presidente Dilma tinha como eixo fundamental a gestão. Ela se apresentava como a gerente do país. E nós estamos vendo, neste momento, o país praticamente patinando em função da falta de recursos. As obras paradas e o governo até procurando eixos para tentar compor uma agenda positiva. Quem está lendo os jornais e assistindo aos telejornais tem a impressão de que a ida do Temer para a negociação política deu uma esfriada nessa crise. Você concorda com isso? Concordo. O Michel Temer é um político habilidoso, muito hábil, muito articulado com a área política. E realmente eu senti que do seu ingresso na área da articulação política houve um arrefecimento na frente do chamado impeachment da presidente. Quer dizer, esse assunto praticamente está sendo amortecido. Então, em função do trabalho do Michel. Claro que também ele está fazendo um trabalho excepcional na área do ajuste econômico. Esse é muito difícil, em função dos interesses dos partidos na área econômica. Então, Gamberini, nós estamos vendo aí, se passar um pacote econômico, mesmo com ajuste, porque o pacote, você sabe, no total, ele daria como receita 110 bilhões. Digamos que o governo tem 80, já é um bom número para salvar a pátria. Tá. Agora, você tocou uma questão do ajuste fiscal. Quem está acompanhando o noticiário do ajuste fiscal fica com a impressão de uma hipocrisia generalizada dos partidos, porque o PT, que já foi um partido de esquerda, defende um ajuste fiscal que causa desemprego, arroxo, recessão. O PSDB, que é um partido de centro-direita, vamos dizer, liberal, que defende a presença mínima do Estado, é contra o ajuste fiscal, que é ultraliberal. Você veja, nós estamos vendo... isso esquizofrenia ou hipocrisia? Hipocrisia e pragmatismo. Porque é evidente que os partidos estão querendo se contrapor, trocando de posições, fazendo uma inversão de posições. Não importa o que eles defendem. Não importa o que, por exemplo, o fator previdenciário. Quem criou o tal fator previdenciário que previa a regrinha da aposentadoria foi o governo Fernando Henrique. Os tucanos hoje querem mudar o fator, querem derrubar o fator previdenciário. Os petistas que eram contra o fator previdenciário hoje são favoráveis ao fator previdenciário. Então você veja como uma situação se inverteu. Política, eleições, derrubar o outro, poder pelo poder. Então, exatamente, você vê que os políticos pensam só neles. Essa distância dos políticos, dos partidos, das instituições, da sociedade, tem uma razão muito clara de existir. Gamberini, eu venho notando nos últimos anos um afastamento cada vez maior entre a sociedade e a esfera política. É um vazio imenso por conta da descrença. Todos os políticos, indistintamente, até dos partidos radicais, na ponta radical de esquerda e direita, eles estão sendo colocados no saco das maldades, ninguém acredita mais neles, são ladrões, segundo as margens. Claro que tem políticos muito bons, muito sérios. Claro. Muito sérios. Mas o povão, as massas, se distanciaram em função dos escândalos. É um escândalo atrás do outro. Então, esses escândalos vão, de uma certa forma, fazendo com que a sociedade não creia mais nos políticos e até não creia nas instituições. Infelizmente, isso é muito ruim. Agora, então, você tocou uma questão que leva para a reforma política. Isso. É necessária uma reforma política. Agora, os políticos vão fazer a reforma para eles.
Pois é, Isso é um absurdo. Esse é um drama, esse é o dilema. A sociedade, digamos assim, não aguenta mais a velha política. Quer que os novos costumes sejam implantados. Mas como implantar se eles vão querer dar um tiro no pé? Porque, então, veja bem, vejamos aí, por exemplo, coligação proporcional, que é a regra de hoje. Né? Uhum. Há uma proposta para se acabar com a coligação proporcional e se colocar o voto majoritário com o distritão. Muito bem. Há muita dificuldade de fazer isso porque muitos hoje são carregados pela coligação proporcional. Claro. Difícil de aprovar o outro método. Financiamento de campanha. Então, queremos clareza, transparência. Né? Mas os deputados e senadores deverão aprovar o financiamento misto nos temas que existe hoje. Então é muito difícil, Gamberino, conciliar a defesa da coletividade nacional com a defesa pessoal. Esse é o dilema. Agora, nós falamos aqui bastante mal dos partidos. É possível democracia sem partido? Não. A democracia repousa nas instituições políticas. E as instituições políticas são partidos políticos que representam o pensamento da sociedade. Partido é parcela, parte da sociedade, de pensamento da sociedade. E ideias diferentes, né? É diferente. Agora, nós não podemos ter também 50 partidos, porque nós não temos 50 visões partidárias ideológicas na sociedade. Agora, não mais do que 5 ou 6. Como é que nós vamos chegar a ter partidos de fato representantes do que a sociedade pensa? Um partido de direita, 2 partidos ali no centro, um de centro-direita, um partido de esquerda e um de extrema esquerda, vamos dizer. É exatamente esse o Como espectro. É que nós vamos chegar a isso? Você colocou o espectro ideológico, é exatamente essa. Mas como é que nós vamos chegar a isso? Como chegar? Sociedade organizada pressionando a área política. Nunca a sociedade brasileira esteve tão organizada como nos últimos tempos. Uma miríade de entidades, sindicatos, associações, movimentos, pressionando o Congresso. Queremos isso. Eu vejo que a sociedade brasileira está mais racional, mais lógica. Você é otimista? O voto está saindo do coração para a cabeça. Felizmente. Felizmente otimista. Eu sou otimista. E é otimista? O Brasil vai sair melhor do que é. Vai mais limpo, mais transparente. Acredito nisso. Tá bem. Esperamos que você esteja certo. Obrigado, Torquato, pela entrevista. Obrigado, Gamberino. E boa noite, né? Claro. Estela.